Existe um veneno silencioso na sua casa. E não estou falando do sal de cozinha. Milhões de brasileiros, e talvez você seja um deles, consomem esse veneno todos os dias. Colocam no café da manhã, bebem num suco que acham saudável, oferecem para os filhos com o cereal, tomam antes de dormir achando que é inofensivo, um simples alívio, um pequeno prazer cotidiano. Mas não sabem que estão alimentando um destruidor silencioso. Um inimigo que ataca dia após dia um dos órgãos mais vitais do seu corpo, levando você sem nenhum sintoma de aviso em direção a uma vida presa a uma máquina. Sou a doutora Mariana Coelho, nefrologista, médica especialista em rins, e levo anos vendo as consequências devastadoras desse veneno. Vi homens e mulheres cheios de vida chegar ao meu consultório quando já era tarde demais, com os rins destruídos e a diálise como única opção. Uma sentença que rouba a liberdade, o tempo e a qualidade de vida de qualquer pessoa. Hoje eu vou te revelar qual é esse verdadeiro inimigo número 1, aquele que se esconde à plena luz do dia, disfarçado de praticidade ou de saúde. E mais importante ainda, vou te ensinar a identificá-lo, a deter o seu ataque e a começar a proteger seu corpo hoje mesmo antes que o dano se torne irreversível. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este, porque o que você vai ouvir agora pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Fique comigo até o final, porque o terceiro item desta lista vai te surpreender de um jeito que você não está esperando. Ato 1. Seus rins. Heróis anônimos em perigo silencioso antes de apontar o culpado. Preciso que você entenda a vítima. Preciso que você compreenda a maravilha de engenharia que existe dentro de você neste exato momento. Pense nos seus rins. Provavelmente você imagina 2 pequenos órgãos em formato de feijão nas suas costas, cuja função é produzir urina. Sim, isso está correto, mas é como dizer que o sol serve apenas para não ficar escuro. É quase um insulto diante do trabalho incrível que eles realizam. Seus rins não são simples filtros. Eles são a estação de tratamento de água mais avançada do mundo, o laboratório químico mais preciso e o centro de controle hormonal mais sofisticado do seu corpo. Cada dia, eles filtram cerca de 200 litros de sangue. Imagine, mais de 100 garrafas de 2 litros sendo processadas a cada 24 horas. Nesse processo, eles eliminam resíduos tóxicos como a ureia e a creatinina, que se acumulados te envenenariam por dentro. Mas o trabalho deles não para aí. Eles são mestres do equilíbrio. Medem e ajustam com precisão espantosa os níveis de minerais vitais como sódio, potássio e cálcio no seu sangue. Se tem demais, eliminam. Se está faltando, conservam. Esse equilíbrio é absolutamente crucial. Um pequeno desequilíbrio de potássio, por exemplo, pode provocar uma parada cardíaca. Sua pressão arterial está alta? São os rins que regem essa orquestra. Você se sente sempre cansado? São os rins que produzem a hormona que ordena a medula óssea fabricar glóbulos vermelhos, aqueles que transportam oxigênio para todo o seu corpo. Quer ossos fortes? São os rins que ativam a vitamina D, indispensável para absorver o cálcio. Eles são, em essência, os guardiões silenciosos que mantêm o seu corpo em equilíbrio perfeito. E é exatamente nesse silêncio que reside o perigo mais mortal. A doença renal crônica é uma das condições mais traiçoeiras que existem. É como um ladrão que entra na sua casa e vai levando seus bens de valor durante anos, sem fazer nenhum barulho. Na maioria das vezes não há sintomas, não há dor, não há alarme disparando. Você pode perder até 50% da sua função renal e se sentir completamente normal. Quando os sintomas aparecem, a casa já está quase vazia. E quais são esses sintomas tardios? Inchaço nos tornozelos que não desaparece, um cansaço que não vai embora nem dormindo 12 horas, câimbras musculares frequentes, falta de apetite, um gosto metálico na boca ou uma coceira intensa por todo o corpo sem causa aparente. É nesse momento que as pessoas chegam ao meu consultório com medo, e eu preciso dar a notícia de que a função renal já está abaixo de 20%, que precisamos começar a falar sobre diálise. A diálise não é uma cura. É um suporte de vida, um trabalho em tempo parcial, várias vezes por semana, durante horas em que uma máquina faz aquilo que os seus rins já não conseguem.
Ela mantém você vivo, sim, mas não te devolve sua vida. É exatamente por isso que você está aqui, para que essa conversa sobre diálise nunca precise acontecer. Ato 2. A contagem regressiva dos venenos silenciosos. Agora que você entende o que está em jogo, vamos desmascarar os inimigos. Vou fazer isso como uma contagem regressiva, revelando 4 dos venenos mais comuns presentes no seu dia a dia. Guardei o mais insidioso e destrutivo para o final, o veneno número 1 do qual fala o título deste vídeo. Então preste muita atenção em cada um. Veneno silencioso número 4, o analgésico inofensivo, todas nós já fizemos isso. Dor de cabeça, dor nas costas, tensão no pescoço. O primeiro instinto é ir até o armário de remédios buscar um analgésico. Em quase todas as casas brasileiras você encontra ibuprofeno, naproxeno ou diclofenaco, conhecidos como anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos ANES. Parecem inofensivos, são vendidos sem receita, oferecem alívio rápido, e é justamente por isso que são um veneno silencioso. Como eles te prejudicam? Os ANES funcionam bloqueando substâncias chamadas prostaglandinas. O problema é que essas prostaglandinas são vitais para manter os vasos sanguíneos dos rins bem abertos, garantindo um fluxo constante de sangue. Imagine que seus rins são 2 motores que precisam de combustível, o sangue, para funcionar. Quando você toma um ANE de forma crônica, é como se estivesse apertando a mangueira que leva esse combustível. Você reduz o fluxo sanguíneo e os deixa sem oxigênio. No começo, seus rins compensam esse estresse, mas se tomar ANES se torna um hábito semanal ou até diário, você o submete a uma sobrecarga crônica. É como obrigar um atleta a correr uma maratona respirando por um canudinho fino. As células dos rins começam a morrer. Com o tempo, isso pode levar a uma insuficiência renal silenciosa que só será descoberta quando o estrago já estiver feito. Atendi uma paciente, Dona Rosângela, 62 anos, professora aposentada do interior de Minas. Chegou ao meu consultório com os exames mostrando uma queda significativa na taxa de filtração glomerular. Quando perguntei sobre o uso de medicamentos, ela me disse que tomava ibuprofeno quase todo dia há mais de 3 anos por causa de uma artrose no joelho. Ela achava que era seguro porque comprava na farmácia sem precisar de receita. Ninguém jamais tinha avisado a ela sobre o risco renal. A solução real. Não se trata de demonizar esses medicamentos, mas de usá-los com consciência. Questione o hábito. Na próxima vez que sentir dor, pare um segundo. Será que é desidratação? Estresse? Uma postura ruim no trabalho? Não elimine o mensageiro sem ouvir a mensagem. Busque a causa. Se você tem dor crônica, converse com o seu médico. Não se automedique para sempre. Para dores leves, o paracetamol em geral é mais seguro para os rins, desde que a dose seja respeitada. Adote hábitos anti-inflamatórios. Seu estilo de vida é o melhor analgésico que existe. Inclua cúrcuma, gengibre e peixes ricos em ômega 3 na alimentação. Fisioterapia, alongamentos e yoga podem ser incrivelmente eficazes. O objetivo é que o analgésico seja o último recurso, nunca a primeira escolha. Veneno silencioso número 3, o sal oculto. Esse é um velho conhecido. Você já ouviu 1000 vezes que o sal é prejudicial porque aumenta a pressão. E é verdade, mas a maioria das pessoas acredita que o inimigo é o saleiro que fica na mesa. Pensam, eu nem coloco tanta sal na comida, então estou bem. Esse é um dos enganos mais perigosos que cometemos com a nossa saúde. A realidade é que mais de 70% do sódio que consumimos vem escondido nos alimentos industrializados. É um veneno que não vemos e não medimos. Como ele te prejudica? A hipertensão arterial é a segunda causa mais comum de doença renal terminal no Brasil e o excesso de sódio é seu principal combustível. O sódio age como uma esponja, fazendo o corpo reter mais água e aumentando o volume do sangue. Imagine o seu sistema circulatório como uma tubulação. Ao forçar mais líquido através dela, a pressão aumenta. Esse golpe constante danifica as artérias frágeis dos rins. Com o tempo, elas endurecem e formam cicatrizes, destruindo os filtros renais de forma irreversível e criando um ciclo vicioso que acelera a destruição.
O que poucos sabem é que o sódio oculto está em lugares que parecem inofensivos, no pão de forma que você come no café da manhã, no tempero pronto em tablete, no molho de tomate enlatado, no bisnaguinha do lanche das crianças, no macarrão instantâneo que parece prático na correria do dia a dia. A solução real: você precisa se tornar uma detetive de rótulos. Leia as embalagens. A recomendação é não ultrapassar 2 gramas de sódio por dia. Você vai se surpreender ao descobrir que uma única sopa de pacote pode ter 800 miligramas e um sanduíche de frios do supermercado pode passar de 1.000. Fique de olho nos grupos de risco do sódio escondido: embutidos, pães industrializados, molhos prontos, refeições congeladas, conservas, salgadinhos e temperos industrializados. Cozinhar em casa é a solução mais simples e poderosa. Quando você cozinha com ingredientes frescos, você controla o sal e reduz seu paladar. Se você está acostumada com muita sal, a comida vai parecer sem graça no começo, mas o paladar se adapta rapidamente. Experimente ervas aromáticas como manjericão, orégano, coentro, salsinha, alho, cebola e um toque de limão ou vinagre. O resultado é uma comida mais saborosa e infinitamente mais saudável para os seus rins. Tirar o saleiro da mesa é um bom começo, mas eliminar o sal oculto é o que vai de fato proteger a sua saúde renal. Se este conteúdo já está abrindo seus olhos, imagina o que vem a seguir. Estamos chegando nos 2 venenos mais perigosos. Se esse vídeo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve agora. Isso me ajuda a continuar levando esse conteúdo a quem mais precisa. Veneno silencioso número 2, a proteína em excesso e de má qualidade. Esse é um tema polêmico, principalmente com a moda do fitness e das dietas hiperproteicas que invadiram o Brasil. Embora a proteína seja absolutamente essencial para o corpo, a obsessão com o seu consumo em excesso está colocando uma carga perigosa sobre os rins de milhões de pessoas. Preciso ser clara sobre um ponto: em pessoas com rins completamente saudáveis, uma dieta moderadamente alta em proteínas geralmente não representa um problema grave. O perigo real aparece com o excesso extremo e constante, ou quando já existe algum grau de dano renal, muitas vezes sem diagnóstico, justamente porque os rins são silenciosos. Como ele te prejudica? Quando você consome proteína, seu corpo gera um resíduo tóxico chamado ureia que os rins precisam filtrar. Uma quantidade normal de proteína produz uma quantidade manejável de ureia. Mas quando você duplica ou triplica a sua ingestão diária, como é comum em quem toma múltiplos shakes de proteína por dia, você sobrecarrega os rins, obrigando-os a trabalhar em velocidade frenética. Esse fenômeno se chama hiperfiltração. É como dirigir o seu carro sempre com o motor na zona vermelha do velocímetro. A longo prazo, esse estresse causa cicatrizes no tecido renal e uma perda progressiva e irreversível da função. Além disso, as proteínas de origem animal, especialmente carnes vermelhas e processadas, geram muito ácido no organismo. Isso obriga os rins a trabalhar ainda mais para manter o equilíbrio do pH sanguíneo. Uma sobrecarga dupla que desgasta silenciosamente esses órgãos ao longo dos anos. Lembro de uma paciente minha, Fernanda, 44 anos, personal trainer. Ela era a imagem da saúde, musculosa, ativa, sem histórico de doenças. Chegou ao consultório por uma rotina de exame preventivo que a academia recomendou. Quando viu os resultados, a creatinina estava elevada e a taxa de filtração glomerular já mostrava sinais de comprometimento. Ela consumia cerca de 300 gramas de proteína por dia entre shakes, peito de frango e suplementos há mais de 5 anos. O problema não era o exercício, era o excesso proteico contínuo. A solução real não se trata de eliminar a proteína, trata-se de consumi-la de forma inteligente. Priorize a qualidade sobre a quantidade. Em vez de se obcecar com gramas, foque na fonte. Dê preferência a proteínas vegetais como feijão, lentilha, grão de bico, tofu e ovos. Elas têm uma carga ácida muito menor e são excelentes para os rins. Se você consome proteína animal, escolha fontes de qualidade. Peixes como salmão, sardinha e atum são opções excelentes. Considere a carne vermelha como um prazer ocasional e evite embutidos como linguiça, presunto e mortadela.
Equilibre a carga ácida. Acompanhe cada porção de proteína com uma generosa quantidade de legumes e verduras. O seu prato deve ser colorido. Isso ajuda os rins a manter o equilíbrio sem tanto esforço. E, por favor, converse com o seu médico antes de iniciar qualquer dieta muito rica em proteínas, especialmente se você tem diabetes, hipertensão ou histórico familiar de doença renal. Ato 3. Veneno silencioso número 1. O açúcar, e chegamos ao veneno número 1. Aquele que se esconde no seu cafezinho da manhã, no suco que você dá para os seus filhos, no iogurte de sabor que parece saudável, nas bolachas recheadas do lanche da tarde e nas bebidas que a indústria insiste em vender como sinônimo de saúde. Se você pudesse eliminar uma única coisa da sua alimentação para proteger os seus rins, seria esta: o açúcar e seus cúmplices, os carboidratos refinados. O mundo está mergulhado em açúcar. Ele está escondido no pão de forma, nos molhos de salada industrializados, nos iogurtes com fruta, nos cereais matinais infantis, e principalmente em bebidas que consumimos achando que estão nos fazendo bem. Sucos de caixinha, chás gelados industrializados, bebidas energéticas e os famosos sucos naturais vendidos em garrafinhas na academia. Os níveis elevados de açúcar no sangue são, hoje, a principal causa de insuficiência renal e diálise no Brasil e em todo o mundo desenvolvido. Não é exagero. É um dado epidemiológico assustador. O mecanismo do dano. A glicação, o processo pelo qual o açúcar destrói os rins, se chama nefropatia diabética, e o processo central se chama glicação. Quando você consome açúcar ou farinhas refinadas, eles se convertem rapidamente em glicose no sangue. Imagine essa glicose em excesso como um caramelo líquido pegajoso e quente circulando pelos seus vasos sanguíneos. Esse caramelo se gruda às proteínas dos filtros renais, as estruturas delicadas que deveriam manter o sangue limpo. Esse processo de caramelização faz com que os filtros fiquem rígidos, inflamados e entupidos. Eles perdem a capacidade de filtrar e começam a deixar escapar proteínas valiosas pela urina, um dos primeiros sinais de dano renal. Ao mesmo tempo, os níveis elevados de insulina produzida para tentar controlar todo esse açúcar contribuem para o aumento da pressão arterial. Isso cria um duplo golpe devastador contra os rins, dano direto pelo açúcar e dano pela alta pressão. É a tempestade perfeita. E o pior, isso não acontece apenas em diabéticos. A resistência à insulina, um estado que antecede o diabetes em anos, às vezes décadas, já produz esse efeito nos rins. Você pode estar destruindo seus filtros renais sem saber que está no caminho para o diabetes. Pesquisadores da Universidade de São Paulo publicaram dados mostrando que adultos com pré-diabetes apresentaram redução mensurável na função renal antes mesmo de receberem o diagnóstico formal da doença. Isso significa que o dano começa muito antes do que se imagina e em silêncio. A solução real, a guerra ao açúcar, combater esse veneno exige uma vigilância contínua. Mas eu não estou te pedindo para ser perfeita. Estou te pedindo para ser consciente. Declare guerra às bebidas açucaradas. Esse é o passo mais importante e o mais impactante que você pode dar hoje. Refrigerantes, sucos de caixinha, chás gelados, bebidas energéticas são bombas de açúcar líquido que entram direto na corrente sanguínea. A solução mais simples e mais poderosa é beber água. Se quiser sabor, acrescente rodelas de limão, pepino ou folhas de hortelã. Beba café e chá sem açúcar. Pesquisas publicadas no Clinical Journal of the American Society of Nephrology sugerem que o consumo moderado de café, 2 a 3 xícaras por dia, pode inclusive oferecer alguma proteção renal. Mas esse benefício é completamente anulado quando você adiciona açúcar. Como a fruta, não a beba. A fruta inteira é sua aliada, pela fibra que acompanha o açúcar natural e desacelera a absorção. O suco é o inimigo da fruta. Quando você espreme uma laranja e descarta o bagaço, você descarta a fibra e toma apenas o açúcar concentrado. Uma simples troca. Aprenda os disfarces do açúcar. Nos rótulos, o açúcar se esconde com outros nomes: sacarose, xarope de milho de alta frutose, dextrose, maltose, xarope de glicose, néctar de agave.
Se algum desses nomes aparece entre os primeiros ingredientes, coloque o produto de volta na prateleira. Elimine os brancos perigosos. A farinha branca, o arroz branco e os tubérculos em excesso se comportam quase como açúcar puro dentro do seu corpo. São rapidamente convertidos em glicose, causando os mesmos picos de insulina. Substitua por versões integrais: arroz integral, farinha de trigo integral, aveia, quinoa. Use um truque para amortiguar o impacto. Alguns estudos indicam que tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã diluída em um copo de água antes de uma refeição rica em carboidratos pode ajudar a reduzir o pico de açúcar no sangue. É uma estratégia simples, barata e acessível. Atenção ao açúcar invisível nas refeições salgadas. Muita gente elimina o açúcar dos doces, mas esquece que ele está no ketchup industrial, no molho barbecue, no shoyu processado, no tempero para churrasco e até em alguns pães de hambúrguer. Quando você consome uma refeição salgada ultraprocessada, muitas vezes está consumindo mais açúcar do que num pedaço de bolo. O açúcar é o verdadeiro veneno silencioso. Eliminá-lo, ou pelo menos reduzi-lo drasticamente, não é uma dieta restritiva. É um ato de autopreservação. É decidir que os seus rins vão continuar trabalhando por você por muitos e muitos anos. Pense na sua liberdade, na sua independência, na possibilidade de envelhecer sem precisar ir a uma clínica de diálise 3 vezes por semana. Tudo isso começa com a escolha do que você coloca no copo ou no prato. Ato 4. A reviravolta, o erro que quase todo mundo comete. Talvez você esteja pensando agora: Doutora Mariana, eu já sabia que devia comer menos açúcar e sal. Já tentei. É difícil demais manter. Eu entendo. E esse é exatamente o erro mais comum e mais perigoso que vejo na minha prática clínica. As pessoas fazem mudanças intensas radicais por uma semana ou 2. Cortam tudo de uma vez. Ficam com fome, ficam irritadas, não encontram praticidade. E quando a rotina aperta, trabalho, filhos, compromissos, tudo volta como antes. Às vezes pior, porque o sentimento de culpa leva a excessos. Isso não é falta de força de vontade. É uma estratégia errada. Os rins não precisam de perfeição. Eles precisam de consistência. Um estudo publicado no American Journal of Kidney Diseases acompanhou pacientes com doença renal em estágio inicial por 5 anos. O grupo que fez pequenas mudanças sustentadas, reduzir bebidas açucaradas, cozinhar em casa com mais frequência, caminhar 30 minutos por dia, apresentou uma desaceleração na progressão da doença significativamente maior do que o grupo que tentou seguir dietas rígidas e desistiu. A mensagem é clara: uma mudança pequena que você consegue manter por 1 ano vale mais do que uma mudança radical que dura 3 semanas. Mas existe um perigo adicional que preciso te alertar e que muitas pessoas ignoram completamente. Cuidado com os suplementos sem orientação médica. O mercado de suplementos explodiu no Brasil, e com ele a crença de que suplementar é sempre algo positivo, que mais é melhor. Mas vários suplementos consumidos sem necessidade e sem acompanhamento médico podem ser tóxicos para os rins. O excesso de vitamina C em doses muito elevadas pode aumentar a formação de oxalato, predispondo a cálculos renais e ao dano progressivo do parênquima renal. Alguns suplementos proteicos de baixa qualidade contêm metais pesados e aditivos que também sobrecarregam os filtros. Suplementos de creatina, usados amplamente em academias, aumentam a creatinina sérica, o que pode mascarar um problema renal nos exames de sangue ou ser mal interpretado pelo médico. Não significa que a creatina seja necessariamente perigosa para rins saudáveis, mas sem monitoramento laboratorial adequado, você está navegando no escuro. E existe um vilão moderno que poucos associam à saúde renal: os energéticos. Bebidas energéticas como as populares marcas encontradas em qualquer mercado brasileiro combinam 3 agressores renais em uma única lata: açúcar em excesso, cafeína em doses elevadas e sódio oculto. A cafeína em excesso é vasoconstritora, ela aperta os vasos sanguíneos dos rins, e quando consumida de forma crônica e em altas doses, compromete o fluxo sanguíneo renal.
Um jovem de 28 anos que atendi no hospital universitário onde faço plantão consumia 4 latas de energético por dia há 2 anos. Ele era saudável, praticava esportes, não fumava, mas chegou com uma crise hipertensiva aguda e os exames revelaram um comprometimento renal para a sua idade que não tinha nenhuma outra explicação plausível. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece e que consome energético ou suplementos sem acompanhamento. Pode ser a informação mais importante que essa pessoa vai receber este ano. Há sinais de alarme que você não pode ignorar. Levantar à noite para urinar mais de 1 ou 2 vezes de forma frequente pode significar que os rins estão perdendo a capacidade de concentrar a urina. Câimbras musculares persistentes, especialmente à noite, podem sinalizar desequilíbrios de eletrólitos que os rins não estão conseguindo corrigir. Inchaço leve, anéis que ficam apertados pela manhã, inchaço ao redor dos olhos ao acordar, marcas nas pernas quando você tira a meia, pode ser sinal de que os rins não estão eliminando fluidos adequadamente. Urina espumosa. Se a sua urina parece ter uma camada de espuma que demora a desaparecer, pode ser um sinal de que você está perdendo proteínas pela urina, um alerta claro de dano nos filtros renais. Cansaço inexplicável, aquela fadiga profunda que não vai embora nem com uma boa noite de sono, pode estar ligada à produção insuficiente de eritropoetina, o hormônio que os rins produzem para estimular a fabricação de células vermelhas no sangue. Se você tem algum desses sinais de forma persistente, não entre em pânico, mas não ignore. Marque uma consulta com o seu médico e peça um exame simples de sangue e urina. São exames baratos, acessíveis e que podem te salvar de uma surpresa devastadora. Ato 5. Seu plano de ação. A janela de oportunidade ainda está aberta. Talvez você esteja pensando: Doutora Mariana, eu consumi tudo isso durante anos. Já passou da hora? Para a grande maioria das pessoas, a resposta é um não categórico. A doença renal crônica tem 5 estágios. Mesmo nos estágios 3 e 4, quando já existe dano documentado, há uma janela enorme de oportunidade. Embora não seja possível reverter as cicatrizes já formadas, é absolutamente possível frear a progressão da doença e preservar a função renal que você ainda tem. Mas essa janela não fica aberta para sempre. E é por isso que o momento de agir é hoje. Aqui está o seu plano de ação. Prioridade máxima: o controle do açúcar no sangue. Esta é a pedra fundamental da proteção renal. Reduza drasticamente o açúcar e os carboidratos refinados. Substitua bebidas açucaradas por água. Coma a fruta inteira. Aprenda os disfarces do açúcar nos rótulos. Se você tem pré-diabetes ou diabetes, controlar a glicemia não é opcional. É a medida mais poderosa que existe para proteger seus rins. Segundo pilar: o controle da pressão arterial. Reduza o sal oculto lendo rótulos e cozinhando mais em casa. Mantenha um peso saudável. Pratique atividade física regular. Gerencie o estresse, porque o cortisol elevado crônico também pressiona os rins. Adote uma alimentação amiga dos rins. Faça das verduras e dos legumes as protagonistas do seu prato, pelo menos metade de cada refeição. O pimentão vermelho é um superalimento renal, baixo em potássio, rico em vitamina C e B6 e antioxidantes que combatem a inflamação. A couve-flor é outra aliada, versátil, saborosa e com excelente perfil para a saúde renal. Seja inteligente com as proteínas. Modere a quantidade e priorize fontes vegetais e peixes. Use ervas e especiarias no lugar do sal e hidrate-se bem com água. Garanta que sua urina esteja sempre num amarelo claro e suave. Se estiver escura, você precisa beber mais água. Mova-se todo dia. Uma caminhada de 30 minutos diários tem um impacto profundo na circulação, no controle da glicemia e da pressão arterial, os 3 maiores inimigos dos seus rins. Não precisa ser academia, não precisa ser corrida. 30 minutos de caminhada consistentes já fazem uma diferença enorme. Faça exames preventivos. Peça ao seu médico um perfil renal completo pelo menos uma vez por ano. Creatinina sérica, ureia, taxa de filtração glomerular estimada e urina de rotina. Se você tem diabetes, hipertensão ou histórico familiar de doença renal, esses exames devem ser semestrais.
O diagnóstico precoce transforma completamente o prognóstico. Encerramento: acendemos a luz sobre os venenos silenciosos que se escondem na sua casa, na sua geladeira, no seu armário de remédios e nos produtos que a indústria vende com a promessa de saúde e praticidade. O objetivo nunca foi te assustar, foi te despertar, foi te dar as ferramentas que ninguém te deu antes. Seus rins não têm voz para reclamar. Eles trabalham em silêncio absoluto, filtrando, equilibrando, protegendo, dia após dia, sem pedir nada em troca. E quando eles finalmente tentam comunicar que estão em apuros, muitas vezes a mensagem chega tarde demais. Você precisa ser a voz deles. Você precisa ser a guardiã deles. A decisão de proteger o seu futuro renal, de evitar uma vida presa a uma máquina de diálise, não acontece num consultório médico. Ela acontece no supermercado, quando você escolhe água no lugar de um refrigerante. Ela acontece na cozinha, quando você usa ervas frescas no lugar de um tempero industrializado cheio de sódio. Ela acontece no café da manhã, quando você come uma fruta inteira no lugar de um suco de caixinha. Ela acontece na farmácia, quando você decide não tomar mais um analgésico sem necessidade real. O poder de mudar o destino dos seus rins está na sua próxima decisão, e essa próxima decisão pode acontecer ainda hoje. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser consistente. Pequenas escolhas melhores, repetidas ao longo do tempo, são mais poderosas do que qualquer remédio que eu poderia te receitar. Se este vídeo te deu as ferramentas para começar, eu te peço uma última coisa: compartilha. Pensa naquela pessoa que você ama, a mãe que toma refrigerante todo dia, o pai que abusa dos analgésicos, o irmão que acredita que o energético é necessário para aguentar a rotina, a amiga que bebe suco achando que está sendo saudável. Compartilha este vídeo com ela. Você pode iniciar uma reação em cadeia de consciência que vai salvar os rins dessa pessoa. Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais dicas de saúde renal toda semana, porque aqui você vai encontrar conteúdo sério baseado em evidências, explicado de um jeito que você entende, sem complicação, sem alarmismo, com respeito pela sua inteligência e pelo seu tempo. Lembra sempre, a sua saúde é o resultado das suas escolhas diárias. Faça as escolhas certas. Seus rins estão contando com você. Até o próximo vídeo!